Boa noite, meus queridos irmãos. Estamos aqui mais uma vez reunidos para louvar o nosso Deus, agradecer por essa semana, porque Deus tem nos dado muitas bênçãos. Peço que os irmãos estejam abrindo sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 12. Lucas, capítulo 21, versículo 12. A palavra do Senhor diz assim: antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores, por causa do meu nome. Então, hoje o pastor Ulisses vai estar pregando e vai estar utilizando esse texto, tá bom, irmãos? Vamos louvar o Senhor com o nosso primeiro hino, Seja Engrandecido, número 137 do Novo Cântico. Mas antes disso, vamos estar orando ao nosso Deus. Peço que você que está em casa esteja fechando seus olhos. Vamos orar. Deus Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui e te louvar, te engrandecer, Deus. Estamos aqui porque amamos. E a igreja existe, Pai, porque o Senhor a criou. O Senhor é o dono da igreja, Deus. Então nós estamos aqui somente para engrandecer ao Senhor, agradecendo, Pai. E peço que o Senhor esteja com aquelas pessoas que estão nesse momento passando por dificuldades, que o Senhor esteja aliviando, esteja dando consolo e paz de espírito. Oro por isso, em nome de Jesus. Amém. Próximo hino, ele se chama Sossegai. É o 320 do Voz de Melodia. Love
o nosso refúgio, fortaleza. Podemos confiar sempre no Senhor. Ele sempre irá nos salvar. Aqui diz em Marcos, capítulo 4, versículo 41. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ele é Jesus. Então, irmãos, confie nele. Ele pode acalmar qualquer tempestade. Irmãos, vamos ter agora um testemunho, tá? Os irmãos vão poder ouvir, tá bom? Então, fica agora esse especial aos irmãos e louvar ao nosso Deus. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres,
milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Amém. Glória a Deus. A graça e a paz, irmãos. Eu espero que todos estejam bem. Estamos bem, graças ao Senhor, passando por essa pandemia que não está sendo fácil para ninguém. Queremos dizer que estamos morrendo de saudades de todos vocês, de estar em comunhão, de estar louvando ao Senhor junto, de aprender mais da palavra de Deus. E é difícil ficar em casa, não ir à igreja, de ver a alegria de cada um de vocês, mas que vocês possam receber o nosso abraço e saber também que estamos em oração por cada um de vocês. Todos os dias estamos orando e lembrando da nossa amada igreja, dos irmãos. E também pedimos que vocês continuem orando por cada um de nós. E queria dizer que são tempos difíceis diante dessa pandemia, porém precisamos confiar no Senhor, depositar nossa confiança nele, que só ele mesmo que pode estar nos ajudando neste momento tão difícil. E a nossa confiança deve estar somente em Deus, saber que ele vai resolver tudo, que ele não simplesmente deixou que isso acontecesse, porque quando vamos conversar com algumas pessoas, ele fala assim, mas se Deus está no controle de tudo, por que permite? Deus, ele sabe de tudo, então nós como cristão devemos confiar nele, que nada saiu do controle dele, e devemos ter a bendita esperança que tudo isso logo vai passar. E a Bíblia diz que feliz é aquele cuja confiança está no Senhor. Em Salmos 146:5 diz isso. E devemos ter a esperança que o Senhor vai resolver isso e que tudo vai passar e que nada sai do controle dele. E que logo, logo vamos estar junto com os irmãos. Fiquem com Deus, irmãos. Eu sei que são tempos difíceis, nós temos que nos adaptar. A trabalhar em casa não está sendo fácil, não poder sair, mas logo, logo tudo isso vai passar e vamos estar juntos. Então eu deixo o Salmo 146:5 para que os irmãos possam estar lendo, refletindo, né, nesse versículo que diz assim: bem-aventurado aquele que tem o Senhor, que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor Deus, no Senhor seu Deus, desculpa. E que possamos estar meditando nesse versículo, colocando nossa confiança no Senhor. Bom, irmãos, espero que estejam todos bem, né? Como a Malu já disse, ela falou tudo que, né, já tinha para dizer, mas eu quero reforçar, dizendo que não está sendo fácil para ninguém. Eu sei que muitos de vocês têm passado por dificuldades em algumas áreas, que nem nós. Temos deixado de fazer várias coisas, né, por causa dessa pandemia, mas temos que respeitar os nossos governantes, né? Deus, ele ensina isso na palavra dele, né, que devemos respeitar. Então vamos, né, aguardar em casa, se possível, sair só em último momento mesmo, por uma necessidade maior. E dizer que também sinto falta de todos os irmãos aí, sinto falta em especial da união masculina, né? Quero deixar um abraço especial a todos os homens e que possamos logo, logo estar junto para louvar o nosso Deus, né? E como o profeta Jeremias, né, concorda com o salmista também e diz que a pessoa que deposita sua confiança no Senhor é como uma árvore plantada junto às águas. Essa pessoa não ficará ansiosa diante das circunstâncias da vida. Então não devemos ficar ansiosos, né? Devemos aguardar, confiar em Deus, confiar no nosso Deus. É um momento de reflexão. Temos mais tempo de estar com nossas esposas, com nossos filhos, cuidar delas, elas cuidarem da gente também e poder estar tendo mais comunhão com a família, porque nós sabemos que no dia a dia todo mundo tem seus afazeres e às vezes sobra pouco tempo para a família. Então que possamos tirar o proveito dessa pandemia aproveitando nossas famílias, tá bom? Quero deixar aqui meu abraço.
dizer que estou com muita saudade e que Deus esteja confortando e protegendo a todos nós, tá bom? E que brevemente estaremos juntos. Um abraço. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Muito obrigado, irmãos. Vamos louvar o Senhor com mais um hino. Cristo vem me buscar. Um hino muito lindo, um hino que nos faz ter esperança sempre no Senhor. Cristo vem me buscar. Número 1, os Cânticos Alegres. Teremos agora a mensagem com o pastor Ulisses. Então peço que os irmãos estejam com as suas Bíblias abertas e atentos à mensagem, tá bom? Boa noite, meus queridos. Vamos estar aqui com vocês para aprendermos mais um pouco da palavra do nosso Deus. Obrigado, Jameson, pela regência até aqui. Que Deus abençoe a sua vida. Irmãos,
para mim é um motivo de grande alegria estar aqui com vocês e nós vamos aprender hoje um pouquinho sobre a história da igreja e a perseguição que a igreja tem passado ao longo desses 2 milênios. Nós vamos ver que 20 séculos de perseguição se passaram. E hoje nós estamos na época propícia para a propagação do Evangelho. Talvez você possa falar, mas como, pastor? Como estamos numa época propícia para a propagação do Evangelho? Sim, tudo que está acontecendo agora em nosso mundo está deixando os seres humanos sensíveis para ouvir a palavra do nosso Deus. E nós vamos aprender muito sobre isso. O texto que o Jameson leu para nós, que se encontra em Lucas capítulo 21, versículo 12, fala o seguinte: mas antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e governadores, por amor do seu nome. Para enfrentar nosso futuro, primeiro é necessário compreender o nosso passado. Sim, para entender, para antever o nosso futuro, primeiro é necessário o quê? Compreendermos o nosso passado. A perseguição, como temos visto, nunca se afastou da igreja. Desde que a igreja é igreja, ela tem sido perseguida. Certamente, para os que viveram durante as primeiras ondas de perseguição, que varreram a história eclesiástica, ser perseguido parecia fazer parte normal da vida cristã. Sim, para aqueles crentes que foram brutalmente perseguidos. Esses da primeiras ondas, ou seja, dos primórdios da vida da igreja. Para esses, ser perseguido era parte normal da vida cristã deles. De fato, a perseguição tem acompanhado a história da igreja, meu querido ouvinte. Mas ela vem e vai como um movimento de ondas do mar. Ora a igreja está sendo perseguida, estão tentando calar a igreja, ora ela passa por aquele momento de tranquilidade. Os períodos de tolerância foram conseguidos a duras penas, seguidos inevitavelmente por novos ataques, tanto por forças de fora da igreja ou tragicamente de dentro dela própria. Nós aqui do Ocidente, então quando falamos sobre o Ocidente, meu querido, você pega o mapa mundi, aqueles mapas abertos, divide ele no meio e você vai ver aqui do lado esquerdo, onde fica o nosso Brasil, América Latina, isso é o Ocidente, tá bom? Os países ali da Europa, Ásia, que estão do lado direito, da onde você fizer a divisão, é o Oriente, são os países que compõem o Oriente. Então, nós, no Ocidente, no início do 3º milênio, sim, a partir do momento que começou o ano 2000, nós passamos para o 3º milênio. Nós temos desfrutado de um longo período de liberdade religiosa. A história, no entanto, nos ensina que não há garantia de que essa liberdade continue. Olha, nós aqui do Ocidente, nós somos privilegiados
Nós não temos perseguições como os países comunistas perseguem os crentes e eles não podem realizar culto, não podem ter encontros de oração e se tiverem tem que ser muito bem escondido, porque se forem descobertos é prisão e alguns às vezes pagam com a sua própria vida. Mas vamos entender um pouquinho a história. Acompanhe a história por capítulos. Por exemplo, a onda romana. Esse é o nosso primeiro ponto. A onda romana. Durante 300 anos, a igreja no Império Romano ela sofreu inúmeras ondas de perseguição e opressão, até chegar o imperador Constantino e decidir adotar o cristianismo como religião oficial no ano 313 da era cristã. Os primeiros dias do sofrimento foram esporádicos e localizados, mas olha só, nesses 300 anos depois, ali no ano 64 da era cristã, o imperador Nero, ele fez dos cristãos o bode expiatório para a tragédia e a opressão que se espalhou. Então Nero ele colocou fogo em Roma e acusou os cristãos e começou então uma grande perseguição. Aqueles que professavam o cristianismo eram torturados e queimados. Era o começo ali da perseguição por todo o império, que acabou por alcançar a igreja em todos os cantos. Como consequência, grande parte do Novo Testamento foi escrito em prisão. Sim, grande parte do Novo Testamento, por causa das perseguições, foi escrito em prisão. No segundo século, o autor anônimo da carta, a Diogneto, ele mostrava a perseguição como parte integral da experiência cristã. Você quer ser um cristão? Você vai ser perseguido. Isso é a vida de um cristão. Os crentes amam a todos, mas são perseguidos por todos. Vejam que no segundo século, depois do ano 99, começou então o segundo século, esse escritor deixou registrado. São pessoas desconhecidas e condenados, recebem a pena de morte e ganham a vida. Ele estava se referindo à vida eterna. A igreja primitiva teve um rápido crescimento e sofreu repetidos períodos de perseguição. Tertuliano, ele escreveu a respeito dos cristãos, pois eram apontados como culpados por tudo o que acontecia de errado no Império Romano. Por exemplo, o rio Tigre ele enchia e chegava às paredes das casas. Se há fome, se há praga, o brado era rápido, diziam eles. Os cristãos aos leões. Deu alguma coisa de errado no império? Uma tragédia aconteceu. Quem eram os culpados? Os crentes. Em 250 depois de Cristo, durante a mais violenta perseguição que a igreja enfrentara, o imperador determinou que todos os cidadãos fizessem sacrifícios aos deuses romanos e eram entregues certificados aos que obedeciam. Você já pensou? Você morando, vivendo nessa época, conhecendo a palavra de Deus como você conhece hoje, falando sobre a tribulação, de repente chega um imperador e fala: olha, se você não adorar esse Deus aqui, os deuses romanos, você não vai ganhar esse certificado.
nós pensaríamos logo que estaríamos na tribulação. Eram entregues certificado aos que obedeciam. Os que não faziam eram presos ou executados. Já em 303 depois de Cristo, o imperador romano Diocleciano, ele ordenou a destruição de todas as igrejas. Veja como a igreja tem sido perseguida. O confisco dos livros, ou seja, as bíblias que eles tinham, livros que eles tinham, era tudo confiscado. A demissão de todos os cristãos do exército e do governo, e a prisão dos líderes religiosos. Durante esse mesmo período, Eusébio, ele relatou casos de muitas cidades cristãs que foram arrasadas na Ásia Menor. Olha que triste como a igreja tem sido perseguida. Esse é considerado a última e grande perseguição, talvez a mais sangrenta aos cristãos no Império Romano. Não só a perseguição era considerada um elemento comum na vida cristã, como também aqueles que davam suas vidas por amor a Cristo eram tidos em alta estima, os mártires. Finalmente, a liberdade foi obtida pelo derramamento de sangue dos mártires. Constantino reverteu o quadro, colocando a igreja no centro do império. Agora, se esse homem se converteu, só Deus o sabe. Mas que infelizmente as medidas desse homem, Constantino, dando uma grande liberdade para a igreja, foi o fato da igreja entrar num período triste da história. Isso muitos livros relatam, meu querido. Uma paz incerta reinou no período que se seguiu. Durante quase 200 anos, a ordem do dia era constituída de certa tolerância, pelo menos dentro das fronteiras da civilização. Os fiéis missionários que se atreveram a levar o evangelho às tribos bárbaras, fora do mundo civilizado, isto é, fora do Império Romano, continuaram a enfrentar perseguições. Isso nós fechamos aqui 300 anos da história do cristianismo. Nosso segundo ponto: os bárbaros e o islamismo. O historiador norte-americano Kenneth, ele chamou o período entre o ano 500 da era cristã até 1500, mais ou menos aí quando o Brasil foi descoberto, da era cristã, de os 1000 anos de incerteza. Durante esses 10 séculos, o cristianismo enfrentou 2 inimigos poderosos e ameaçadores. Trariam dor e sofrimento a muitos. A luta era contra os bárbaros e o islamismo. O primeiro inimigo, os bárbaros, seria finalmente superado com dor e sofrimento, alcançando-se o triunfo do evangelho. Já a perseguição islâmica foi diferente. Em poucos anos a igreja seria destruída no norte da África e subjugada no Oriente Médio, vendo sua própria existência ser ameaçada. Durante o período chamado pelos historiadores de Idade das Trevas, tribos bárbaras varreram o continente eurasiano, ou seja, o continente da Europa e da Ásia, em direção ao oeste, vindos de campos e desertos da Ásia
Central, região conhecida como o berço das nações. Os bárbaros, meus queridos, enterraram todos os vestígios do Império Romano e expulsaram os moradores nativos para as montanhas. A parte estimulante e inspiradora dessa história é que a igreja despertou para o desafio e enviou missionários. Foi um trabalho difícil e demorado com os bárbaros, e a perseguição nunca estava ausente. Cada rebelião do povo era acompanhada pelo ressurgimento do paganismo. E a longa história do martírio e de massacres lança um brilho fúnebre no processo pelo qual os saxões foram finalmente convertidos. Amém, glória a Deus. A palavra de Deus alcançou aqueles corações bárbaros. Comenta o historiador Stephen Ney: enquanto o sofrimento e a morte eram parte do preço para alcançar os pagãos com o Evangelho, a perseguição era o preço da própria sobrevivência da igreja debaixo do domínio islâmico. Nos 100 anos que se seguiram à morte de Maomé, e lembre-se, Maomé é aquele que idealizou o islamismo, tá? Ele é o pai do islamismo. Seus seguidores levaram suas crenças até o coração da cristandade, alcançando Jerusalém, isso em 638 da era cristã. Alcançando Cesareia, no ano 640, alcançando Cartago, no ano 697. Por volta de 715 depois de Cristo, a maior parte da Espanha havia caído perante os muçulmanos, que só conheceriam a derrota no ano 732 da era cristã, quando foram batidos por Carlos Martel em Tours, lá na França. Para as igrejas que sobreviveram às consequências das conquistas muçulmanas, foram 13 séculos de escravidão, 1.300 anos de escravidão, a redução dos cristãos à condição de cidadãos da segunda categoria. Imagine isso. Os crentes, eles eram considerados como cidadãos de segunda categoria. A humilhação e a perseguição. Ser cristão e viver sob o domínio islâmico naquela época significava ter de pagar uma taxa per capita, por cabeça, e ver os filhos serem levados pelo imperador árabe. Veja como a igreja sofreu nas mãos do islamismo. Agora vamos falar um pouco sobre a igreja institucionalizada. Esse é o nosso terceiro ponto. O cristianismo havia acabado de alcançar os limites da Europa. No final do primeiro milênio, quando algo novo começou a agitar aquilo em que se havia transformado a igreja institucionalizada, com sede em Roma. Ou seja, a igreja agora tem uma matriz lá em Roma. Em vários lugares, pessoas insatisfeitas com a religião oficialmente estabelecida começaram a buscar uma nova espiritualidade. Esses movimentos acabariam levando à reforma e a uma nova onda de perseguição que, nascida dentro da própria igreja, duraria quase 500 anos. Era o começo de uma luta que tornaria a perseguição parte da experiência cristã, como nos primeiros 300 anos.
de existência da igreja, a igreja primitiva. A reação do papado em relação a todos os novos movimentos foi rigorosa e inevitável. No século XII, os valdenses foram perseguidos e excomungados. Em 1415, o reformador religioso John Hus foi morto na fogueira. Em 1498, Girolamo Savonarola foi martirizado. Um padre dominicano que pedia reformas na igreja católica foi martirizado, morreu por causa disso. No início do século XVI, a reforma de Lutero começou. Na reforma de Lutero começou um movimento de renovação espiritual que tornaria novamente a perseguição e o martírio uma parte comum do preço do compromisso espiritual. 40 anos após Lutero ter fixado suas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, John Fox publicou o livro dos Mártires, uma das publicações mais influentes a aparecer na Inglaterra ao longo de um período de 200 anos. Na era elizabetana, período entre 1556 a 1603, toda casa tinha a versão atualizada da Bíblia e o exemplar da obra de Fox. A palavra de Deus estava sendo espalhada com o sangue dos mártires. Fox registrou a atrocidade que esses mártires receberam, mas valeu a pena. O evangelho se espalhou. Fox documenta a vida dos que haviam sido perseguidos e morrido por sua crença ao longo dos anos, como precursores da reforma protestante. E dentro disso, dentro de vários mártires, Fox cita Wycliffe, John Hus, Jerônimo de Praga, John Hooper, Latimer, Cranmer. A popularidade do livro é uma prova de que a perseguição era parte do preço que muitos cristãos esperavam pagar por sua fé naqueles tempos tumultuados. A história ainda apresenta a nós vários outros exemplos de intolerância à religião cristã. Na Europa continental, os anabatistas, que desenvolveram ideias tidas radicais, tanto de ordem religiosa quanto social, tiveram seus próprios mártires e sofreram 25 anos de amarga perseguição. Na Inglaterra, os cristãos puritanos tiveram de deixar o país no século XVII em busca de liberdade religiosa nas colônias norte-americanas. Na França, 10.000 protestantes franceses foram massacrados na noite de São Bartolomeu, e mesmo após o edito de Montes, decreto promulgado em 1598 pelo rei Henrique IV, que concedia liberdade religiosa aos protestantes. Então veja, mesmo tendo um edito de um rei, os cristãos ainda foram massacrados. 10.000 foram massacrados em uma única noite. Os huguenotes continuaram a ser perseguidos naquela região por causa da fé que eles defendiam em Cristo Jesus. Jean Crespin, um advogado, registrou a realidade enfrentada pelos protestantes franceses em seu livro O Estudo dos Mártires.
um testemunho do sofrimento dos huguenotes e dos valdenses, assim da condenação de centenas de cristãos, as galês, navios movidos a remos. Uma nova tolerância surge. Durante cerca de 300 anos, os cristãos reformados sofreram violenta perseguição. Uma nova tolerância finalmente instalou na Inglaterra e na Holanda no final do século XVIII, enquanto no restante da Europa isso acontecia no final do século XVII. Cansada das sangrentas guerras religiosas e inspirada pelo pensamento iluminista de que a religião deveria ser separada da vida cotidiana. Olha só o que os iluministas diziam: olha, a vida religiosa deve ser separada da vida cotidiana. A perseguição aberta acabou no oeste da Europa e na América do Norte, apesar de continuar havendo uma certa discriminação contra os protestantes nos países católicos. No final do século XIX, impérios cristãos europeus encontravam-se espalhados pelo mundo, sob o manto protetor dos poderes coloniais. Aquele havia sido o século da grande missão, e igrejas haviam sido plantadas nas nações recém-colonizadas. Um momento de tranquilidade para a igreja, onde ela começa a crescer, a se espalhar através de missionários. A igreja acreditava que podia alcançar o mundo antes do início do século XX. A perseguição era esporádica e os que sofriam eram os nativos convertidos. Até Samuel Zimmer, um importante missionário norte-americano que atuava no mundo muçulmano, ele acreditava que era apenas uma questão de tempo para que os muçulmanos fossem alcançados por Cristo. De alguma forma, a igreja ocidental esqueceu que a perseguição existia. Estava tudo tranquilo. Estava tudo indo muito bem. Missionários estavam sendo mandados por igrejas para todo canto do país, para todo canto do mundo. E isso estava fazendo com que igrejas fossem abertas. Até lá o islamismo estava sendo evangelizado e pensou-se que era questão de tempo para que os muçulmanos se convertessem a Cristo Jesus. Mas a igreja acabou se esquecendo que estava sendo perseguida. No século XX, nós nos deparamos com o comunismo e o nacionalismo, e vamos compreender um pouquinho. 100 anos de relativa paz acabaram de repente para a igreja nos primórdios do século XX, e apesar da alegação de alguns, não há certeza que esse tenha sido o século em que os cristãos mais sofreram perseguições. Mas 2 fatores foram responsáveis pela grande onda de perseguição que ocorreu nele. Vamos compreender. O primeiro foi o nascimento de uma nova doutrina ateísta. Ou seja, uma doutrina que destrona Deus e diz não a Deus, o comunismo. Parecida com o cristianismo e o islamismo em sua visão de alcançar o mundo. Olha só, qual era e qual é a visão comunista? Alcançar o mundo. Desde a Revolução Bolchevista de São Petersburgo, em 1917,
A igreja foi a primeira a ser perseguida onde quer que o comunismo fincasse o pé. A rapidez de suas conquistas e o grau de opressão da igreja tornou sua violência comparável à atuação dos exércitos árabes do século VII. Durante os 70 anos em que viveram sob ou debaixo da influência de Moscou, e ainda hoje em países comunistas como a China, a Coreia do Norte, o Vietnã, Cuba, os cristãos têm sofrido discriminação, tortura, violência, prisão e assassinato por causa de sua fé. O segundo fator foi o novo nacionalismo e o fim dos impérios coloniais a partir do término da Segunda Guerra Mundial. Quando as nações se libertaram da opressão colonial, declararam uma nova ênfase em sua cultura e religião originais. As nações recém-libertadas primeiro se voltaram para o marxismo, ou seja, reunião dos movimentos de natureza política, econômica, social, cultural, religiosa e daí por diante, etc, etc. O marxismo foi o modelo para eles, o que provou ser um terrível erro. O imenso fracasso do socialismo em dar-lhes o crescimento econômico e a independência pela qual ansiavam e que precisavam, foi por sua vez campo propício para o surgimento do extremismo religioso. O cristianismo era visto como uma importação do Ocidente e as igrejas implantadas pelos missionários eram consideradas heranças indesejáveis do colonialismo. Precisamos fazer uma reflexão aqui. Precisamos refletir sobre a perseguição da igreja evangélica em nosso país. Vamos falar um pouquinho da era que estamos vivendo e do nosso país, o Brasil. Apesar de o Brasil de hoje não encontrarmos mais perseguições, é possível percebermos de forma nítida, por parte da imprensa e dos formadores de opinião, um claro preconceito contra aqueles que se dizem seguidores de Cristo. Sim, meus queridos, sim, há uma grande perseguição contra nós, por parte da mídia e de formadores de opiniões. Se você estiver no supermercado, qualquer uma outra pessoa pode fazer qualquer coisa de errado, ninguém vai falar nada. Mas se você derrubar um copo, uma garrafa, alguma coisa de uma estante lá, sabe o que vão dizer? Ah, é um cristão que fez. E os repórteres, olha, isso vai ser um prato cheio para ele. Então nós, aqui no Brasil, nós temos sim uma vida boa, uma vida tranquila. Por isso a palavra de Deus até fala que nós devemos orar por aqueles que estão investidos de poder, porque se eles forem bem, nós também vamos bem. Mas nós temos as nossas perseguições. E eu relatei tudo isso para vocês, olhando para o passado, para compreendermos o presente que estamos vivendo, porque eu quero, meu querido, incentivar a você
a aproveitar a oportunidade da Covid-19. Que isso, pastor? Que oportunidade eu posso aproveitar de uma pandemia, de um vírus que tem ceifado vidas? É o que eu gostaria de mostrar para você. Irmão, qual a oportunidade que estamos tendo com a Covid-19? Você pode pensar em alguma oportunidade que estamos tendo com essa pandemia? Quando da história da igreja o mundo parou o seu corre-corre e ficou confinado em casa, se perguntando: é o fim do mundo? Quando? Me diga, meu querido. Você sabe de algum relato na história da igreja que o mundo parou e ficou ali enterrando os seus mortos e pensando na vida após a morte? Quando? Quando um parente descrente teve tempo para ler uma postagem sua falando da salvação em Cristo Jesus? Me diga, meu querido. Eu sei que, como eu, muitos conseguiram levar alguns parentes, irmãos, pai, mãe, a Cristo Jesus. Mas como eu também, você sabe muito bem que muitos dos nossos parentes, olha, você pode mandar, você pode ligar, você pode tentar falar, às vezes eles vão falar: olha, fulano, se você continuar falando de Bíblia, de Jesus, de igreja para mim, vai acabar a nossa amizade. É verdade ou não? Outra pergunta para você: quando na história você teve tanto tempo para ler a palavra de Deus? Não está fazendo isso por negligência sua. Quando na história você teve tempo para orar efetivamente e ouvir pregações que edificam? Puxa, é mesmo, pastor. Minha vida era muito corrida. Minha vida é muito corrida. Não tenho tempo para orar. Meus queridos, quantos de vocês estão inscritos em um grupo de oração que tem meses que eu não vejo você postar lá uma mãozinha que está orando? Aproveite o tempo. É Deus quem está nos concedendo. É Deus quem está nos concedendo. O idealizador do Bom Dia, pastor Roberto Naves Amorim, ele tem compartilhado com muita alegria o alcance de suas mensagens em vários países, várias línguas. Nessa última semana ele postou feliz. Ele relatou em uma das suas pregações lá na sua igreja, em Goiânia, ele animado falou de púlpito: irmãos, nós estamos enviando para a China tantos rádios com fones de ouvido, que eles vão receber, e dentro, em um compartimento ali, ele vai acessar o Bom Dia na língua deles. Olha que maravilha! Quando é na história, antes da Covid-19, o pastor Roberto Naves Amorim teve a oportunidade para que pessoas se dispusessem a traduzir o Bom Dia do português para o chinês.
para outras línguas, várias outras línguas. Ele cita lá, recentemente ele postou, o primeiro bom dia em japonês. E sabe o que mais? Sabe o que mais, meu querido? Até em Libras, a língua de sinais brasileira, até em Libras, foi editado, foi feito um bom dia. Não estamos sendo perseguidos com a Covid-19. Eu sei, meus queridos, alguns têm até repassado para mim mensagens que falam de um plano que vem dos Illuminatis, querendo globalizar o mundo. Olha, isso não é de hoje, meu querido. Isso não é de hoje. Talvez essa vai ser uma outra mensagem que eu vou pregar para você. A igreja tem sido perseguida desde que ela é igreja. A igreja tem se tentado acabar com a igreja desde que ela é igreja, mas nada pode deter a igreja. E nós não estamos sofrendo perseguição por causa da Covid-19. O coronavírus não veio para fechar igrejas. Não! Eu o vejo como um ato de misericórdia de Deus para que mais pessoas tenham a oportunidade de se converterem. E se o arrebatamento for em nossa geração, essas pessoas sejam livres da tribulação pelo arrebatamento. Pois ali na tribulação, os homens estarão com seus corações mais endurecidos ainda. Estarão com seus corações mais endurecidos ainda. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, a palavra de Deus diz: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Meu querido, eu sei que o estarmos juntos é importante. Como seria bom podermos nos reunir fisicamente. Porém, a prudência diz que precisamos preservar nossos queridos que estão em situação de risco. Sim, a prudência diz isto. Eu gostaria que você ouvisse o testemunho de um irmão que foi curado da Covid-19. Vamos ver o testemunho dele. Distanciamento social é importante e eu foco muito nisso. Muitas pessoas me perguntam: cara, se você que está na linha de frente, como é que está no hospital? O hospital está super lotado na parte de dentro, na parte da UTI, na parte do PS, que é o pronto-socorro, está vazio e talvez alguns vídeos venham a enganar as pessoas. O distanciamento social é importante, você usar máscara para quem é necessário sair de casa para poder trabalhar e voltar para dentro de casa e manter os cuidados básicos como tirar a roupa e se proteger. Porque quando você pega essa doença, se você tem doença crônica, se agrava. Glória a Deus que eu não tenho nenhuma doença crônica. E por conta disso eu senti apenas dores fortes e intensas no corpo inteiro. Febre de 39 a 40 graus, dores agudas na cabeça, dores no pulmão, dores no tórax e nas costas, e isso foi terrível. Portanto, se precaver é importante. Tenha os seus cultos online, tenha os seus momentos de oração e de comunhão via WhatsApp. É importante não fazer visitação nesse momento. É importante nos mantermos no cuidado para que breve possamos todos estar juntos. Amém? Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus e muito obrigado pelas orações de todos. O que precisamos é aproveitar o agora. E como a estimativa do nosso Brasil
é que de 70% será infectada. Use as redes sociais para divulgar a palavra de Deus. Fale sobre a salvação que Cristo oferece. Anuncie que o juízo final vai acontecer um dia e que todos hão de comparecer diante de Deus, e de que uns irão para o lago de fogo e outros estarão para sempre com Deus. Anuncie isto, meu querido. Aproveite a oportunidade. Quando é na história da nossa igreja, tantas pessoas lendo a Bíblia, tantas pessoas orando, aqueles que não tinham uma prática de oração, hoje têm orado, têm tirado um tempo para orar, para divulgar a palavra de Deus, para ouvir a palavra de Deus, para se alimentar espiritualmente com bons estudos, boas pregações da palavra de Deus. Então, meu querido, mantenha-se firme. Mantenha-se firme. Vamos aproveitar o tempo, a oportunidade. A nossa vida acomodada de trabalhar o dia todo, a semana toda, chegar no fim de semana, domingo eu vou para a igreja, e vem, senta, acaba o culto, levanta e volta para a sua casa. Esse período cessou por um pouco tempo. E aí, acabou tudo agora para você? Já pensou se você pertencesse a uma das histórias da igreja perseguida, ou se você pertencesse hoje a um dos países comunistas que proíbe culto, que proíbe reunião para adorar a Deus? Como que você iria se portar lá, se você não está sabendo nem se portar aqui? Aproveitando a oportunidade que Deus está dando. Deus tem mandado e tem deixado, tá bom? Deus tem permitido esse Covid-19, seja ele criado em laboratório ou não, seja ele uma tentativa de infectar a humanidade do mundo ou não, Deus tem usado esta situação para falar ao coração dos seres humanos. Hoje nós vivemos um grande guardamento. Sabe o que é isso? Lá no interior do Paraná eu aprendi essa palavra, guardamento. Alguém morreu, então vamos para o funeral dessa pessoa. O mundo está vivendo isto. O mundo está sensível para ouvir a palavra de Deus. Eu preciso fazer a minha parte. Você precisa fazer a sua parte. Então, meus queridos, vamos fazer isso. E que a história nos ensine realmente, que possamos olhar desde o começo da era cristã, todo o período, toda a perseguição, todo o período de tranquilidade que a igreja passou, perseguição novamente, para aprendermos e sermos sábios na aplicação do dia de hoje. Deus abençoe sua vida, a palavra dele possa fortalecer você para enfrentarmos mais uma semana. Vamos orar. Pai maravilhoso, sou grato ao Senhor por tua santa e poderosa palavra. Ó Deus, Cristo Jesus ali falando sobre o princípio das dores. Ele já declarou, eterno Deus, que a igreja seria perseguida, alguns seriam presos, mortos, seriam levados perante reis para testemunho de Cristo Jesus. Pai, a tua igreja continue aí viva por séculos. E nós que estamos vivendo hoje, a responsabilidade recai sobre os meus ombros, sobre os ombros
daqueles que se converteram e têm a Cristo como Salvador. Nos ajude, ó Deus, para cumprirmos com a nossa responsabilidade de fazer o Teu nome conhecido entre as nações. Abençoe a cada um, guarde e proteja. É a minha oração no nome de Jesus. Amém. Meu querido, antes de encerrarmos com o hino que o Jameson vai voltar aqui e cantar para nós, eu gostaria de agradecer a alguns departamentos da nossa igreja que, graças a Deus, têm realmente se empenhado para fazer aquilo que Deus espera deles. Eu poderia citar aqui alguns, tá bom? E eu gostaria de começar do dia de hoje, os jovens que se reuniram para fazer um Clube Euance online. Meu querido, se você tem um filho aí na sua casa, fique atento, entra em contato com a Maria Clara, com a Lia Júlia, para você ver o que precisa para que no próximo sábado, quando eles novamente fizerem Clube Euance online, o seu filho possa participar. Quero também agradecer aos diáconos, esposas, filhos, e também alguns jovens que têm se empenhado em chegar aqui na igreja junto comigo para gravarmos esses cultos. Gravarmos esses cultos para o teu enlevo espiritual, para a tua edificação espiritual. Sou grato também à Sociedade Feminina, à União Feminina, que tem sempre aí uma incentivado a outra e ajudado a ajudar as outras pessoas. Isso é maravilhoso. A União Masculina também, sempre lá ativa e alguns irmãos, um incentivando o outro, um falando da necessidade de quando isso tudo passar e estarmos juntos novamente. Isso é maravilhoso, ver irmãos empenhados. Eu agradeço aqueles irmãos que têm dado testemunho, feito um especial para os nossos cultos. Isso é gratificante. Aqueles irmãos que têm se ajuntado com outros para ajudarmos aqueles que precisam, levantando uma oferta, ajudando também com cesta de amor. Eu fico grato, eu sou grato em ver a igreja trabalhando. E eu gostaria, meus queridos, de ver outros ministérios da igreja em atividade online. Não precisamos necessariamente nos reunir para fazer alguma coisa. Nós temos sabedoria, Deus tem concedido sabedoria a cada um de nós. E nós somos pessoas inteligentes. E nós podemos nos adaptar facilmente a mudanças. E se essa é uma nova fase para nos adaptarmos, então vamos nos adaptar. Faça a sua parte. Eu gostaria de repente de ver, né, um grupo surgindo no WhatsApp, uma pessoa chamando a outra: olha, vamos orar nesse momento? Você quer orar comigo? E uma orando lá da sua casa, aí ela termina a outra hora, e tem aplicativos que você pode reunir no próprio WhatsApp, né? No próprio WhatsApp você pode reunir mais do que 2 pessoas. E tem outros que chega até 100 pessoas, você pode reunir em uma plataforma e um ver o outro, um fazer um comentário com o outro. Aproveite a oportunidade. E eu gostaria de desafiar você, meu querido, para no próximo domingo, durante a semana, prepare um especial. Você, sua esposa, seu marido, filho. Prepare um testemunho. Envia para mim. E nós vamos postar. Nós vamos colocar dentro do nosso culto. Deus abençoe a todos. Tenha uma ótima semana.
Muito obrigado, pastor Ulisses, pela mensagem. Irmãos, vamos cantar um hino e assim o nosso culto está encerrado, tá bom? O hino é A Nova do Evangelho. Pela sua presença aqui, que a sua semana seja uma semana abençoada e que Deus esteja com vocês. Amém? Amém.